Boa noite a todos que estão presentes, Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que estarão assistindo a nossa transmissão. É com muita alegria que nós estamos aqui, unidos e reunidos para ajudarmos essa doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente tiver, aumenta a nossa responsabilidade diante do uso do nosso livre-arbítrio. Né? Alegria imensa ter aqui o meu amigo e irmão Diogo Veloso, né? Amigo de tantos anos, amigo aqui da doutrina, amigo da vida. Né? Uma das grandes felicidades é ter essa parceria, essa amizade com a família de Diogo de muitos anos já. E ele vai tratar de um tema que é base, né, para o cristianismo, que é a lei do amor. Né? O maior ensinamento que Jesus nos deixou é a lei do amor. E, sem dúvida, Diogo, muito inspirado pela espiritualidade, vai trazer informações para a gente aqui de extrema importância. Mas toda atividade na Casa Espírita, ela começa e se encerra com uma prece. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento, nos desligar um pouco do mundo material, se conectar com as energias positivas. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos, que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado na noite de hoje, absorvermos o máximo possível de informações e que essas informações efetivamente contribuam para a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa evolução espiritual. Pedimos desde já, e certamente se fará, toda a assistência, toda a inspiração necessária ao nosso amigo Diogo, para que ele possa desenvolver esse tema, né, num clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciarmos nossos trabalhos na noite de hoje. Então, vamos passar a palavra ao nosso amigo Diogo, né, para que ele possa estudar conosco aqui a lei de amor. Obrigado, Paulo. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Feliz demais estar aqui sempre para conversarmos sobre a doutrina dos Espíritos, para conversar sobre Jesus, para conversar sobre nossa evolução e a gente beber da fonte do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que pode nos ajudar nessa jornada que tem tantas vicissitudes, tem tantos desafios para todos nós, e por que não a gente voltar a entender o que Jesus quis nos dizer e o que a doutrina dos Espíritos quis nos dizer. Então, muito feliz em trabalhar um tema lindo aqui, que é a lei de amor, e falar de amor é falar do nosso sentido de estarmos aqui na Terra. E aí eu trouxe aqui umas imagens que eu usei faz muito tempo. Eu disse, rapaz, eu vou levar hoje, porque tem tudo a ver com amor. Porque, na verdade, quando a gente fala da casa espírita, essa casa aqui é um lugar de amor. É por isso que a gente deve se esforçar para estar aqui e se esforçar para trazer os nossos para cá. Então, quando a gente fala que a nossa casa espírita é um local para a gente se reconectar, para a gente realmente ter muita paz, vocês vão entender muito bem com essas imagens que vai aparecer aqui agora. Vamos viver agora um dia numa casa espírita, pode ser? Na visão espiritual. É como se alguns espíritos estivessem vindo para a nossa casa aqui do Caminhando para Jesus. E eles se preparam desde cedo para estarem aqui na nossa casa, espiritualmente, para nos abraçar e nos receber. E dentro dessa casa existe uma comunhão espiritual. Existe um grupo de espiritualidade que cuida da gente. A gente tem que não se iludir, né? Pensar que isso aqui é organizado pelos homens encarnados, né?
também é organizado pelos homens encarnados, mas muito mais organizado pelos espíritos de luz desencarnados que estão aqui presentes nesse momento. E eles se reúnem, se confraternizam e, de alguma forma, eles organizam esse ambiente para receber a gente. É por isso que, às vezes, aqui na Casa Espírita, a gente sente sono. Às vezes, a gente sente uma alegria. Às vezes, a gente sente uma paz diferente. É um ambiente espiritualmente preparado para receber cada um de nós. E aí, durante esse ambiente, existe uma iluminação de fato para proteger essa casa de possíveis ataques espirituais, mas principalmente preparar essa casa para receber espíritos que precisam de ajuda. Então, pensar que o centro espírita é um centro só para receber os encarnados também é muita limitação. Isso aqui é um centro espírito, dos espíritos, encarnados e desencarnados. E aí essa casa de luz recebe um ambiente de oratória, e eu estou aqui na frente e está aparecendo essa imagem aí, não está? Existe aqui, nesse momento, uma utilização das faculdades e habilidades que Deus nos deu. Quando eu venho aqui, quando Paulo vem aqui, quando outros palestrantes vêm aqui, a gente está sendo absolutamente acompanhado e influenciado, sendo instrumentos, e como diria meu pai, instrumentos enferrujados, para a utilização da palavra de Deus. Então, quando a gente está aqui, às vezes a gente fala algumas coisas que a gente não falou em palestra nenhuma. Às vezes a gente dá a mesma palestra e parece que a gente deu completamente diferente. Porque as pessoas que estão aqui, os espíritos que estão aqui, precisavam receber algumas palavras que não estão na minha tela mental. Estão no ambiente onde a espiritualidade está preparando para você. E dentro desse ambiente, o orador ele tem que estar muito conectado como instrumento para que ele seja instrumento. Porque senão ele começa a pensar que é da habilidade dele, é o conhecimento dele, é o que ele estudou, é o que ele tem na cabeça. É claro que nenhum palestrante vem aqui sem ter estudado a doutrina. É claro que precisa existir um ambiente de estudo doutrinário para que tenha repertório suficiente na nossa cabeça para ser acionado, porque eles vão acionando o repertório. Os exemplos, as vicissitudes. Então, a Casa Espírita é um lugar onde vocês estão aí sentados e existem espíritos de luz, espíritos amigos, da falange espiritual daqui dessa casa que quer te ajudar. E vai no teu ouvido muitas vezes e dizendo, olha, aquilo que está falando é sobre isso. Sai daqui e age diferente. Sai daqui e se comporta diferente. E você sai com novas ideias e novas concepções sobre algumas coisas. E é sobre isso que é um ambiente de amor da Casa Espírita. Estar aqui é importante e chamar as pessoas para fazer parte disso aqui é também importante. Então, essa influência, e muitas vezes, alguns que adormecem, tem gente que adormece, né, gente? Mas também tem palestra que dá para adormecer fácil, não tá? Tem também no centro, tem também na igreja, mas tem gente que adormece com uma facilidade muito grande, porque a espiritualidade está ali trabalhando, porque tem muita coisa ali sendo trabalhada. E aí, gente, a Casa Espírita é um ambiente de amor, é um ambiente de resgate, é um porto seguro para cada um de nós, é um ambiente onde você vai ser acolhido sempre. Eu quis começar falando sobre essas imagens de uma casa espírita, para que a gente fortaleça a importância desse retorno à casa espírita. Fortaleça a importância de estarmos aqui reunidos de fato, de maneira disciplinada, ordenada. Fortaleça a importância do evangelho no lar, feito em casa, de maneira disciplinada. Fortaleça a importância da gente, conectado de fato, de alguma forma, com
da doutrina dos Espíritos e os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente vem para um ambiente doutrinário, e muita gente aqui no Centro Espírita, e eu sou espírita desde pequenininho, e a gente fala muito de obsessão, de obsessor, não é? A gente olha, obsessor é a obsessão, os espíritos desencarnados que estão nos acompanhando de alguma forma. E aqui nessa casa de amor, a gente recebe eles com muito amor, com muito carinho, entendendo que são irmãos que precisam de amor. A gente não trata, em nenhum processo doutrinário, trata espíritos, sejam eles zombeteiros, sejam eles perturbados, sejam eles em transes espirituais profundos, sejam eles cheios de raiva, cheios de rancor, cheios de ressentimento. Quanto mais dificuldade esses espíritos que estão aqui têm, mais amor eles precisam receber. Porque Jesus nos ensinou isso, é sobre amor. Não é sobre prender os espíritos, não é sobre recriminar os espíritos. É sobre dizer, meu irmão, você está prejudicando essa pessoa e você precisa entender que prejudicar não é bom. E esse processo doutrinário é um processo de convencimento da paz e do amor de Jesus. Então, vocês estão numa casa de amor. Quando a gente fala da lei de amor, do amor praticado, aqui você tem amor na água fluidificada, no passe, na palestra, nos ambientes de caridade, nos trabalhos de caridade. Você tem amor em quem está atendendo você ali na livraria, na secretaria. Você tem amor em todos os lados, gente querendo realmente te ajudar a estar melhor nessa jornada. Então, eu quis, de fato, começar essa palestra dizendo para vocês da importância da família estar aqui, da importância de todos estarem aqui. Ao final dessa palestra, os espíritos de luz vão de volta à sua comunidade espiritual, à sua casa espiritual, e fez a sua missão ser cumprida. Então, estejam concentrados, e não perfeitamente concentrados, porque não somos perfeitos, mas estejam aqui, presentes, prestando muita atenção em tudo que vai acontecer, para que esse momento seja precioso para cada um de nós. Estejamos atentos aos recados passados. Falando nisso, a missão da Casa Espírita é ser um porto seguro a espíritos que precisam de evolução. E evolução é aprender a amar. A gente precisa aprender a amar as pessoas que são fáceis de amar, as pessoas que a gente tem afinidade, e a gente precisa aprender a amar as pessoas que a gente não tem afinidade. As pessoas que despertam na gente aqueles instintos mais primitivos da gente. Não tem, gente? Não tem? Tem gente que parece que desperta na gente aquela coisa que tem dentro da gente. Tem gente que desperta na gente a nossa melhor versão. E tem gente que desperta na gente a nossa pior versão. E são essas pessoas que despertam na gente a nossa pior versão que a gente precisa focar nossas energias para que a gente aprenda a amá-los. Aprenda a ter bons sentimentos sobre essas pessoas. Nesse sentido, eu trago para vocês algumas virtudes filhas do amor, retiradas lá do capítulo que fala da lei de amor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem 8 virtudes filhas do amor. 8. Cada uma é uma confusão danada para a gente ser obediente a ela, tá? Para que a gente tenha essas virtudes, já é um grande desafio. Então, se a gente treinar um pouquinho, cada virtude dessa, a gente está no caminho certo. Treinar, exercitar. Não vamos pensar que somos espíritos perfeitos, iluminados, e que a gente vai fazer isso naturalmente. Não, a gente vai exercitar cada virtude dessa. Para algumas virtudes vai ser mais fácil para cada um de nós, não vai? Outras virtudes, essa aí, Diogo, eu não aprendi ainda, vai ser várias encarnações para a gente aprender. E que a gente entenda que está no processo de evolução, que a gente precisa dessas virtudes. Primeira virtude. A gente começa simples, né? Fácil, né? Vamos ser simples e humilde. A simplicidade e a humildade é um entendimento pleno que somos seres em evolução e que temos muito que aprender.
E aí a simplicidade vem dentro do seio familiar, quando a gente, por exemplo, estuda mais do que outras pessoas. A gente lê mais do que outras pessoas. A gente ganha recursos materiais a mais do que outras pessoas. E essa simplicidade, essa humildade é entender que nenhum recurso material ou intelectual te concede algum patamar diferente do outro. Pelo contrário, te concede mais responsabilidade ainda. Simplicidade e humildade para entender que somos todos espíritos errantes, espíritos imperfeitos em si, e que estamos aqui todos para evoluirmos. Então, simplicidade e humildade para entender que o outro pode estar, de fato, num ambiente ou num momento evolutivo do seu espírito, diferente do teu, e está tudo bem. Simplicidade e humildade para não exigir das pessoas o que você acha que tem que ser. Simplicidade e humildade para duvidar das suas certezas. E duvidar dessa arrogante certeza que nos paira às vezes. E baseada em coisas que às vezes não tem nem fundamento. Simplicidade e humildade para que a gente possa se ajoelhar na frente das pessoas e lavar os pés dessas pessoas. Jesus, ele passou 30 anos se preparando para fazer 3 anos incríveis encarnados aqui na Terra. E Jesus nos deu exemplos incríveis. E o exemplo do lava-pés é um exemplo que a gente devia seguir. Jesus foi e lavou os pés dos seus apóstolos. E eles ficaram impressionados. Jesus, o que é isso? A gente não precisa que você lave nossos pés. Isso não existe. O Senhor é o Senhor. E muitas vezes a gente trata Jesus como o Senhor dos senhores e bota ele no altar. E Jesus não pediu para estar em altar. Jesus não ocupou nenhum altar. Jesus não ocupou nenhum reinado. Jesus não ocupou nada de luxo. Jesus não chamou nada para ele. Jesus quer morar no seu coração como exemplo vivo do amor que a gente tem que sentir. E muitas vezes a gente coloca Jesus no altar. E Jesus não quer estar no altar. Porque espíritos puros como Jesus não ligam para altar. Espíritos puros como Jesus provavelmente não ligam para títulos. Ou para se você fala o nome dele corretamente. O que Jesus mais quer é que você ame as pessoas. Amemos uns aos outros. E ponto. É isso que ele quer. Você imagina alguém existindo aqui na Terra? Imagine. Alguém existiu aqui na Terra e faz parte de vários bilhões de pessoas que não são cristãs. Vamos usar esse exemplo? Vamos? Tem 1,7 bilhões de pessoas no mundo que não acreditam em Jesus. Esses 1,7 bilhões de pessoas, dentro desses 1,7, tem pessoas boas, não tem? Tem. Vocês imaginam um Jesus que uma pessoa boa, que nem louvava o nome dele, nem falava no nome dele, passou a vida toda fazendo bem, amando as pessoas, evoluindo. Quando ela desencarna, você imagina um Jesus, olha, você não me louvou. Você não me louvou, então se você não me louvou, você não falou meu nome, se você não acreditou em mim, você não entra no reino dos céus. Vocês acreditam no Jesus assim? É difícil acreditar, não é? É difícil, porque não combina com a escala de espírito puro. Pelo contrário, combina com a escala de espíritos vaidosos, orgulhosos, não é isso? Que somos nós. Então, nós criamos a imagem de Jesus e alguns conceitos sobre ele que são nossos, não são deles. Então, simplicidade e humildade é entender que ele foi simples e ele foi humilde. E que a gente pode sim ser a semelhança dele. Ele não exige nada. E muitas vezes a gente exige coisas das pessoas, não exige? A gente exige. Você devia ser desse jeito. Você devia ser dessa forma. Simplicidade e humildade para conseguir compreender as pessoas. Porque quando a gente está lá em cima, a gente não consegue compreender, porque a gente nem se conecta com as pessoas.
nem consegue se conectar, porque a gente só quer dar aula para as pessoas. Não tem gente que fica assim, né? Tem gente que só quer dar aula para as pessoas. Olha, vem cá, sente aqui, meu irmão. Eu que estudei, né? Eu que li o evangelho da doutrina, eu que conheço Jesus, sente aqui. Pela 10ª vez eu vou lhe ensinar algumas coisas. Será que é essa aula que ele precisa? Será? Essa aula pode ser dada com todo o amor do mundo, não pode? Pode. Mas será que é isso que conecta? Ou é o simples fato de abraçá-lo e entendê-lo e dizer: eu não consigo te compreender, mas eu amo você. E eu não vou te dar sermão mais. Eu só vou lhe acolher. Simplicidade e humildade é a primeira virtude do amor. Já começamos com algo bem complexo para os nossos espíritos. Não começamos, gente? Mas vai ficar mais complexo. Para a gente entender que a gente precisa de várias vidas mesmo, beleza? Para a gente entender que tem que ter encarnações e mais outras encarnações para que a gente aprenda a amar de verdade. Vamos para o segundo? Segundo. Essa é tranquila, né, gente? Afabilidade e doçura. Sedes mansos, afáveis, amorosos, acolhedores. A vida, às vezes, traz uma tensão para a gente, não traz, gente? Traz uma coisa tensa, parece que a gente acorda já de manhã tenso, não é isso? A gente acorda meio aperreado, meio brabo, não é isso? E reclamando, e falando, e não precisa. A afabilidade, a doçura e a mansidão te conecta com o que existe a melhor energia no mundo. Ser tranquilo, ser afável, abraçar as pessoas, ser carinhoso com as pessoas, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, dizer venha cá, olhe para mim, me desculpe. Ser afável, ser doce com as pessoas, conecta você com a tua melhor energia. E às vezes a gente cria uma casca de dureza, não cria? Uma casca de dureza, que a gente parece que não consegue ser afetivo, não consegue ser doce. E às vezes isso foi criado ao longo da nossa existência atual, mas simplesmente foi engatilhado porque está cravado no nosso perispírito, né? Foi engatilhado, alguma coisa acontece para a gente não ser tão efetivo, não ser tão caloroso, não ser tão doce, tão afável com as pessoas, ser tão rígido, ser tão pesado, ser tão tenso o tempo todo, não precisa. Agradeça estar com saúde. Agradeça estar passando pelo que está passando. Agradeça, 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 seja manso. Quando alguém vier com muita ousadia para cima de você, né, com muita... Seja afável, seja doce. Se você não for capaz de ser isso, retire-se do ambiente. Só não seja que nem ele. Aquela pessoa está com algum problema. Então, quando você não for doce, quando você não puder ser afável, não seja, se retire. Porque gritar, se exaltar, se irritar, e principalmente por coisas tão pequenas que acontecem tantas vezes, não é isso? Não faz sentido nenhum. Mansidão é a segunda. Vamos ser afáveis e doces. E aí o dia a dia vai testando a gente, não vai, gente? Vai testando? O dia a dia vai dizendo, olha, isso aqui é para você. E é para testar mesmo, não é para testar? Mas aí a gente começa a entender, para ter paciência, a gente tem que ter sabedoria, né? E a sabedoria principal que a doutrina espírita nos dá é que nada acontece na tua vida por acaso. Então, tudo que acontece tem um sentido de acontecer. O pai que você tem, a mãe que você tem, a irmã que você tem, o filho que você tem, não é por acaso. Está tudo aí. Está no pacote de reencarnação que você negociou lá em cima. Eu estou aqui e vou viver isso. Então, a paciência, ela precisa existir, porque senão você sai de si. E aí, gente, eu me recordo
de uma passagem de Francisco de Assis. Perguntaram para Francisco de Assis, por que você é desse jeito? Por que você não perde a paciência? Você está sempre bem, você não perde a paciência com nada. Aí ela disse, eu não preciso exercitar a paciência quase sempre, porque eu não vejo motivo. Veja que inteligência amorosa. Eu não vejo motivo para ser paciente. Eu não preciso ser paciente, porque quando eu olho para o outro, eu olho com amor. Eu olho com a devido amor, com a devida visão de que aquele é um espírito errante, que ele está entregando o melhor possível dele. Então eu olho com tanto amor para o outro que eu não preciso ter paciência, porque ele não me atingiu. Aí você está dizendo aí, está pensando, porque eu penso também, eu digo, rapaz, é muita evolução espiritual, não é não? Mas é sobre esse amor que a gente tem que aprender. É para lá que nós vamos. Nós somos espíritos em evolução que seremos espíritos puros, não seremos? Então nós podemos exercitar essa pureza e olhar para as coisas que acontecem no dia a dia da gente e dizer, isso aqui não faz sentido me atingir. Eu estou olhando muito rígido, eu estou olhando de uma maneira muito não legal. Não precisa. Eu preciso olhar de uma maneira diferente. Então, a forma que você olha para o mundo também faz com que você acione a paciência ou que você guarde essa paciência para coisas grandes. Porque tem gente que testa a paciência com a toalha em cima da cama, não é isso? Minha esposa está aqui hoje, então não posso falar esses exemplos, né? Mas tem gente que testa a paciência com a toalha em cima da cama. A toalha está em cima da cama, já é uma confusão. E já faz, meu Deus, como eu tenho que ter paciência. Jesus amado, se você usa o seu motor de paciência para coisas tão pequenininhas, isso eu não quero dizer que tem que deixar a toalha em cima da cama, viu, gente? Porque lá em casa, se eu deixar, o bicho pega. Mas, às vezes, a gente usa a nossa paciência para coisas tão pequenas e quando a coisa grande vem, já está tão usada. A gente já usou com os pratos da casa, com o chão sujo, a gente usou com o cachorro que latiu demais, a gente usou com coisas tão pequenininhas que a gente podia nem se atingir, não podia. E aí, quando vem a prova, aí a gente gastou demais, não é não? Já estamos cansados de ter paciência o dia todo, porque de manhã já foi uma confusão danada, quando vem de tarde, vem uma coisa grave, realmente pesada, você está cansado de ter paciência. Então, toma cuidado com o uso da paciência nesse dia a dia. Toma cuidado, relaxa mais. Olha para as coisas com mais amor, com mais carinho. Não precisa ser tudo perfeito, ter tudo do teu jeito, está tudo certo. Se concentra no que é grande, no que é grandioso para a tua existência, que é a tua evolução, a evolução dos teus. Para de se concentrar em coisa pequenininha, concentra-se em coisas grandes. Isso é muito importante para que a gente economize aí nossa paciência. A quarta virtude é obediência e resignação. E ser obediente e resignado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente veste uma couraça aí de eu tenho que sofrer na vida. Quanto mais eu sofrer, mais eu vou pagar minhas dívidas, não é assim? Às vezes que a gente pensa. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não é assim. Eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer. Tem gente que parece que vai procurando sofrimento, não é não? Quando vai se livrando, vai entre outro. Não é isso? Agora eu vou entrar em outro. Agora está muito fácil a vida. Aí entra em outro sofrimento. Não é assim. Você precisa orar e vigiar. Você precisa ter fé para poder ser iluminado e tomar as boas decisões na sua vida, não tem? Você precisa ter fé ativa, inteligente, raciocinada. Você precisa ajudar aos espíritos lhe ajudarem. Porque tem gente que não ajuda a ser ajudado, não é isso? Então, cuidado. Cuidado com o que é resignação,
Cuidado com o que é obediência, para que a gente não viva uma vida dedicada a uma missão só. Aí tua vida fica só para uma missão. Você pode fazer muitas coisas na tua vida, não pode? Você tem a relação com seu irmão para tratar, com sua mãe, com seu pai, com os seus filhos. Você tem a relação com a sociedade, tem muita gente que precisa da sua energia, não é isso? E às vezes com uma relação só você gasta tudo. Porque você acha que nessa relação você vai ser o salvador da pátria. E aí, muito cuidado. Porque aguentar é diferente de ser resignado. A resignação precede amor, entendimento, sabedoria. A resignação é um ato de amor e não de aguentar. Eu estou aguentando porque eu não quero voltar na outra vida com ele de novo. Não é isso? Estou aguentando aqui, ó. Na próxima existência eu não quero voltar, estou aguentando. Aguentar não é resignar. A gente tem várias coisas na vida que a gente aguenta. E tem algumas que a gente se resigna, que a gente entende com sabedoria. Tem algumas coisas na vida que a gente tem que ser obediente, não tem? Quando a gente tem uma doença que é difícil de curar, a gente tem que ser obediente? A gente tem que ser obediente. A gente tem que ser, ok, Senhor, vamos enfrentá-la com o melhor que o mundo tiver para tentar curá-la. E com a melhor fé que eu tenho dentro de mim. Resignação e sabedoria é saber que aquilo é importante passar. E passar por aquilo com o melhor amor e o melhor sentimento possível. Aí você diz, Diogo, é muito fácil falar de fora. E aí eu tive uma escola, que eu agradeço a Deus todos os dias ter tido, que é aquela visita ao Hospital do Câncer. A visita ao Hospital do Câncer foi incrível. Eu fiz 2 anos de visita ao Hospital do Câncer com o papai e com a mamãe. A gente ia, entregava uma laranjinha para as pessoas, um biscoitinho, e a gente recebia uma aula de humanidade, de resignação e de obediência. Tinha pessoas que estavam simplesmente aguentando, tinha pessoas que estavam reclamando, mas tinham várias pessoas que estavam agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo. Pessoas indo embora, pessoas desencarnando, pessoas sofrendo com dor, pessoas tomando morfina e dizendo, meu filho, eu preciso passar por isso. E eu estou aqui firme passando por isso, com ele do meu lado. Resignação é a sabedoria divina, que é diferente de aguentar. Então, se você é resignado com a relação que você tem com as pessoas que estão em sua volta, se você entendeu com sabedoria, se você ama com sabedoria, é por aí o caminho. Mas se você simplesmente aguenta, observe a tua responsabilidade sobre essa desordem. Observe a tua responsabilidade sobre essa disfuncionalidade e tenta evoluir sobre o que você tem de responsabilidade. Porque, às vezes, a gente vai jogando com uma forma de compensação das responsabilidades. Às vezes, a gente vai compensando. Compensando é o seguinte, ó, se ele me der carinho, eu dou carinho de volta. Se essa pessoa ligar para mim, eu ligo de volta. Parece... Né, eu sou Diogo Veloso de Melo. Aí tem a família Melo, que é do meu pai, que são muito unidos e conectados. E tem a família Veloso. A família Veloso é todo mundo desconectado. Todo mundo desconectado. Faz muito tempo que eu não vejo meus primos da família Veloso. Minha mãe passa anos sem ver as irmãs. Anos. Aí você fala com a minha mãe. Aí, mamãe, por que tia, a nossa tia, por que não liga? Ela não liga para mim? Por que eu vou ligar para ela? Liguei 3 vezes para ela, é o cálculo do amor, né? Liguei em fevereiro, liguei em abril, liguei em junho. Sabe quantas vezes ela ligou para mim? Desistir. Não é isso? É o nosso jeito de amar. Imperfeito. Calculador.
A gente calcula. Olha, se eu receber 3, eu dou 3. Se eu receber 4, eu dou 4. Eu posso até dar 5 se eu receber 4. Agora, se eu não receber nada, papai, aí temos um problema, não é isso? Eu tentei, fiz minha parte, agora está com Deus. Ó, para quem tu dá essa responsabilidade? Mas tem gente que usa os conceitos da doutrina para proferir a falta de amor, não é isso? Ele vai pagar. Existe causa e efeito. Não é assim, né? Ele paga. Amor ou falta de amor, o amor ausente, faz com que a gente deseje o mal às pessoas. Deseje que as pessoas paguem. E aí a gente começa a se conectar com o amor que Jesus pediu e disse para a gente aprender que é o amor mais difícil que tem: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então tem pessoas que têm rancor pequenininho, não tem? Esquece fácil, não tem gente que é assim? Eu esqueço fácil, eu não fico remoendo, eu não fico querendo detalhe, eu amo, eu aprendi a amar. Aí tem essas pessoas, às vezes é desse jeito, que se relacionam com todo mundo, e dá abraço a todo mundo, e gosta de todo mundo, gosta daquele tio mais complicado, daquela tia mais amorosa, gosta de todo mundo e se relaciona com todo mundo, e às vezes leva crítica, às vezes leva uma batida da vida, e mesmo assim ele está bem com todo mundo. Essas pessoas amam como rotina. Mas às vezes a gente se profere a vida assim, e aí algumas pessoas mais maduras na vida dizem: olha, você precisa se ligar. Diogo, você precisa se ligar. Tem pessoas que não querem o seu bem? Você sabia que tem pessoas que têm inveja de você, Diogo, e que você abraça? Cuidado, Diogo. As energias da inveja existem. E tem pessoas que não querem o seu bem. Sede mansos e faça a sua parte. Se você tiver com amor, amor é luz. E ponto. E quem mais te inveja, quem mais quer o teu mal, quem mais de alguma forma te persegue, mais precisa de amor, carinho e boas energias. Porque aquela pessoa não está bem. Aquele espírito está em sofrimento. Então, a inveja do outro não é responsabilidade sua, é? Não. Então, não adapte seu jeito de amar pela imperfeição do outro, porque senão você vai deixar de amar. Então, resignação e obediência é a gente entender que a gente tem responsabilidade pelo caminho que a gente desenhou, pelo caminho que a gente criou. E esse caminho é seu. É absolutamente seu. E para de fazer conta sobre o que o outro está fazendo, o que o outro tem que fazer. Para de fazer conta. Faça. Faça. Faça de novo. E faça novamente e continue fazendo. E não tem essa de eu fiz até hoje, Diogo. Faz 30 anos que eu faço, né? Tem gente que é assim, né? Faz 30 anos que eu faço. Agora tá tudo certo. Tá não. Tá não. A tua existência de 90, 80, 100 anos é muito pequenininha, perto da imensidão da tua eternidade como espírito. Essa existência tem que ser aproveitada dia a dia, minuto a minuto. Não tem cansaço. Não tem prazo de validade. Quando eu chegar aos 70, eu paro, porque eu já dei tudo de mim. Não se aposenta por processo evolutivo. Não se aposenta. A gente pode até ter mais tempo, de repente, para pensar, para refletir e para agir. A omissão, a falta de ação, também é um mal que vai ser cobrado. Também é um mal que vai ser cobrado. E não vai ser cobrado com ódio, com raiva.
vai ser simplesmente recebido e acolhido. Meu irmão, você teve um filho que você lutou 20 anos com ele e você deixou para lá. Meu irmão, a gente te confiou esse espírito e você sabia que esse espírito era complicado, diferente, especial, e você deixou para lá. Aí você vai com seus cálculos de amor imperfeito e diz, não, mas ele me agredia, ele fazia isso, ele fazia aquilo. E sentir raiva, desolação, angústia sobre os males que a gente recebe das pessoas é comum, é tranquilo. Desistir não é um caminho. Ele precisa de você, mesmo que ele diga que não precisa. Então, obediência e resignação é ser grato e ver as coisas com novos olhares. Aí a gente vem para a quinta virtude. E a passagem de Maria Madalena, das pedras que ela levou, né, faz com que a gente entenda o tamanho do amor de Deus sobre a vida das pessoas. E o tamanho do amor de Jesus, natural, orgânico dele. Ele não fez esforço para entender Madalena. Para ele, era mais um espírito, irmão, que merecia o mesmo amor de qualquer outro espírito que estava ali. Mas nós somos imperfeitos e a gente faz um gradiente das pessoas, não é isso? Essas aqui são pessoas ruins. Essas aqui são mais. Pessoas da rua, imagina tua rua, ou teu prédio. Isso aqui eu não gosto. Isso aqui são pessoas que não são tão legais. Aqui é do meio, né? Aqui são maravilhosas. Aqui são maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Você se coloca num ambiente de autoridade para selecionar e categorizar as pessoas. Você diz quem é bom, quem é ruim, quem ouve música certa, quem ouve música errada, quem se veste direito, quem não se veste direito. A gente não tem autoridade nenhuma. Nenhuma. E quando a gente se acha sem autoridade, quando a gente baixa a bolinha da gente, a gente começa a entender que tem coisas que nos afetou e que a gente precisa perdoar, que nem precisava ser afetado. Mas tem coisas que as pessoas realmente erraram com a gente. Realmente erraram. Realmente nos machucaram. Mas se a gente entende de maneira grande que estamos em meio a espíritos imperfeitos e as pessoas vão errar, vão. Não é que as pessoas podem errar, as pessoas vão errar. Você erra. Quando a gente entende de uma maneira maior, se coloca como errante também, fica mais fácil, não fica? Mas quando a gente se coloca como eu faço tudo direito, essa pessoa vem e faz coisa errada. Quando a gente se coloca no ambiente, no púlpito, num lugar tão grande, fica difícil perdoar, não fica? Fica difícil, porque a gente é tão bom, a gente é tão grande. Jesus não se colocava maior do que as pessoas. Aí fica mais fácil perdoar. Perdoar é o ato de maior amor que você pode sentir no mundo. Porque você conseguiu amar independente do que aquela pessoa faça com você. É incondicional. Não tem condição. Você me agride, você me machuca e eu continuo te amando. Porque você é meu irmão. Quando a gente começar a amar assim, a gente vai começar a entender Jesus. Mas falta muito para a gente entender Jesus. Porque Jesus foi crucificado, sofreu muito, gente. Foi massacrado, crucificado, o povo disse, é Jesus que tem que ser crucificado. Foi lá, participou de algo violentíssimo. Em cima da cruz, com outros 2 ladrões. Ele olha nos seus últimos momentos e diz, Pai, perdoa.
Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Quando a gente entender que aquela pessoa que está nos agredindo não sabe o que faz, é mais fácil amar, não fica? Ela não sabe o que está fazendo. Aquela pessoa que me agride, ela não sabe o que faz. Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não aprendeu isso ainda, mas ele vai aprender. Perdão é a quinta virtude do amor. E aí, isso combina demais com não julgueis, que é a sexta virtude. Quando a gente se coloca no lugar de autoridade para julgar as pessoas, nós viramos máquinas de julgamento. Máquinas de julgamento. Nós viramos pessoas que apontam o dedo e dizem, você está errado, você está certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você, nem eu, temos autoridade nenhuma para isso. Então, baixar a bolinha e entender que a gente não tem autoridade para ter discernimento, nem intelectual, nem espiritual, para julgar as pessoas, façam que a gente diga, eu não vou julgar mais. Ou pelo menos eu exercite. Opa, estou julgando. Segura, Diogo. Tu não tem autoridade. Opa, julguei. Segura, Diogo. Não tem autoridade. Faz esse exercício. Faz esse exercício a partir de agora. Opa, julguei. Não tem autoridade. E o julgamento é o juiz, né? Se lembre sempre do juiz. O juiz absolve, não é isso? Condena e dá a pena, não é isso? A gente faz isso na vida. A gente condena pessoas, não condena? É condenado, ruim, mal. Não é isso? Condenado. Esse está condenado. Se eu pudesse, prisão perpétua. Essa aqui é absolvido. Muito bom. Essa pessoa é boa de coração. Gosto dele. Absolvido. Esse aqui está sob custódia. Vou botar até uma tornozeleira nele para ver, né, se ele se comporta. A gente julga. A gente condena. A gente age como juiz. Não temos autoridade para isso. Absolutamente. O sétimo é a fé absolutamente racional e inabalável em Deus. Racional porque a gente entende que não é sobre uma salvação que a gente está aqui. A nossa salvação está nos ensinamentos do Cristo. A nossa salvação está em aprendermos a amar. A nossa salvação está em nos conhecermos e começarmos a ser melhor 1% por dia, 0,01% por dia. Nossa salvação está no amor. É claro que é correto afirmar que nossa salvação está em Jesus, porque em Jesus está o exemplo do Espírito mais perfeito que foi encarnado na Terra. Então, sim, a salvação está em Jesus. Mas, principalmente, a salvação está nas suas ações, conforme o que Jesus nos ensinou. E acreditar fielmente que existe um Deus, que existe um Jesus muito mais forte do que nossos problemas na vida, traz tranquilidade para a gente. Porque tem gente que está aperreado da vida, não tem? Tem gente que está aperreado, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? Não precisa estar aperreado. Existe um Deus, existe um Jesus que está comandando. E não vai deixar que nada de mal aconteça com você, que não precise ser um fato na sua vida, uma prova ou uma expiação. Você passa pelo que você precisa passar. Mas cuidado, para que você não tenha uma fé passiva, que você simplesmente ore e peça que Jesus ajude e você não ajuda. Haja no sentido de sair de onde você está, no sentido de evoluir onde você está. E conte com Deus para estar do seu lado. Jesus disse que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente removeria uma montanha. Então, a gente pode ter 0,01% de um grão de mostarda para a gente remover as nossas coisinhas internamente dentro da gente. E o último, e não menos importante, a benevolência. E aí, aproveito
para convidar todo mundo para o dia 18 de setembro. 18 de setembro a gente vai ter aqui domingo, terceiro domingo, Campanha do Quilo. Campanha do Quilo é o seguinte, é uma prece em movimento. A gente tem dificuldade de fazer 5 minutos de prece, que a gente já começa a sair da atenção, não começa? 10 minutos é como se fosse uma, né? 3 horas de prece. É bom, não é? 3 horas dizendo, Jesus abençoe. Jesus abençoe. Aí vem a senhorinha dizendo, Jesus abençoe vocês. E você ilumina a casa. E você está ali com a espiritualidade. 3 horas. Desconheço o trabalho mais profundo. Faz parte do meu alicerce de valores da vida e faz parte da minha vida. Campanha do Quilo, 18 de setembro, voltando, caminhando para Jesus. Venha você e venha seu jovem que está em casa, venha seu marido, sua esposa, venha sua família todinha, que a gente quer encher isso aqui para encher as ruas de amor. O mundo precisa de mensagem de amor. E a Campanha do Quilo saindo naquela porta ali, é uma mensagem de amor única. Vamos fazer isso no dia 18. Fora da caridade, não há salvação. Quando a gente fala da 8ª virtude do amor, a gente está falando da benevolência. A gente está falando que fora da caridade não tem jeito. A gente tem que orar, não tem? Tem que orar. Mas a gente vive num mundo tão imperfeito, tão complicado, tão cheio de coisa, que é muito importante que você esteja conectado, absolutamente conectado com o trabalho do bem. Porque no trabalho do bem tem o que lá? Espíritos do bem. Então, no mundo repleto de espírito sofredor, perambulando por aí, repleto de espíritos viciados, irmãos nossos perambulando por aí, repleto de movimentos que abraçam esses espíritos desencarnados, cheios de vícios. Num mundo assim, onde é que a gente tem que se conectar? No trabalho do bem. Então, o trabalho da sopa, o trabalho de visitar os moradores de rua, o trabalho do presídio, tem um trabalho espírita só visitando o presídio, não tive coragem de ir ainda, é realmente uma grande missão. O trabalho dos hospitais, o trabalho da Campanha do Quilo, fora da caridade não tem salvação, porque vai virar palestra. Vira isso aqui, você deve estar aqui vendo as influências que vêm sobre a minha oratória, dizer, rapaz, gostei disso, é bom, realmente interessante. Entre gostar e agir, existe um hiato muito grande. Agir é vir. Agir é fazer isso aqui, ó. Quando eu vinha com o papai, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, isso aqui tinha 150 pessoas. Tinha gente que ficava com o olhinho ali, ó, naquela janela ali, ó, porque não tinha lugar para sentar. O mundo está precisando de amor, gente. A gente tem que voltar. Esse mundo digital é muito importante, mas esse encontro presencial é tão importante quanto. Então, se você puder virar um embaixador, de chamar mais um, retornar para cá, vire. Está fazendo um bem enorme às pessoas, isso é caridade, isso é benevolência. Faça o bem dentro de casa, faça o bem na sua comunidade, faça o bem ao seu estado, ao seu país, faça bem às pessoas que foram dadas para você como responsabilidades para você. Faça o bem o tempo todo. E venha se reabastecer de energia, e dentro do centro espírita, na morada da casa espírita, na doutrina dos espíritos, tem muita chance de fazer o bem. A gente está num mundo que precisa de muita ajuda. A gente está num país que precisa de muita ajuda e numa região do país que precisa de mais ajuda ainda. Então, a ajuda é o que não falta. Então, venha, se conecte. Domingo a gente está aqui na Campanha do Quilo. Eu faço parte da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, que é quem organiza as campanhas do Quilo. E a gente está bem preocupado com esse retorno, porque a pandemia fez com que a gente ficasse mais de 1 ano e meio sem campanhas do Quilo saindo, e as pessoas perderam o hábito. As pessoas perderam o hábito, e as pessoas ganharam um novo hábito de ficar em casa. E a rua precisa estar preenchida de amor. Convidamos vocês, né, para dia 18 a gente retoma aqui nossos trabalhos.
Me despedindo de vocês, que bom falar de amor, que bom falar das virtudes do amor. Falamos de muitas coisas desafiadoras aqui hoje. Falamos de perdão, falamos de gratidão, mas falamos principalmente de evolução. Não é sobre ser perfeito. Nós não somos. É sobre estar atento à sua jornada. É sobre estar atento ao que você tem feito com a sua jornada, com a sua existência. É sobre estar atento ao que você fez hoje, dentro de casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com sua família, com seus parentes. O que você tem feito pela sua comunidade, pelas pessoas que estão ali. O que você tem feito pelo centro espírita, o que você tem feito pela sua jornada. Então, estar atento à jornada é um ato de amor, e isso aqui é uma casa de amor que está aberto a receber vocês a cada momento. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês e que o amor esteja presente nos seus atos, nos seus pensamentos e na sua jornada, para sempre, como condição humana e condição de existência de evolução. Deus abençoe, gente. Agradecendo ao amigo Diogo, né, por essa belíssima explanação, por essas informações maravilhosas, que a gente possa refletir sobre tudo que foi estudado aqui e possamos colocar em prática, né? Todos esses belos conselhos foram explicados de maneira tão clara, tão objetiva, tão simples e tão cheia de amor, né? Eu tenho uma mania, inclusive, de subverter um pouco a gramática. Eu sempre escrevo amor com A maiúsculo, né? Uma mania que eu tenho. Tamanha é, para mim, a importância, a grandeza, né? E a necessidade desse sentimento. E reforçando o convite que nosso amigo fez para o dia 18 de setembro, a gente retomar aqui a nossa amada campanha do Quilo Caminhando para Jesus. De todas as atividades que eu participo, eu nunca neguei que é a minha grande paixão dentro da seara espírita. Toda atividade ela é importante, toda atividade ela é gratificante, mas confesso, né, sempre confessei aqui que a campanha do Quilo é a que me traz assim mais renovação de energias, né? É uma recarga de bateria poderosa. Então, convidamos a todos aqui presentes para o dia 18 de setembro, às 7h45 da manhã. Só chegar aqui, vai ter alguém já para recepcioná-los. A gente vai fazer uma preparação aqui mesmo nesse auditório. Essa preparação dura aproximadamente 30 minutos. Leitura do Evangelho, orientação para os novatos, né? Acolhida, preces. Em seguida, nós vamos para a rua, como disse Diogo. Não só pedir donativos, mas levar a mensagem espírita, a mensagem de amor, de luz, de paz, né? Talvez o momento mais importante desse trabalho é quando a gente distribui a mensagem, né? Porque, como disse Emmanuel, uma das maiores formas de caridade é a divulgação da doutrina espírita, porque é uma doutrina de consolo, conforto, e é um reforço da Boa Nova, né? O Evangelho vem do grego Boa Nova, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, Diogo, só temos a agradecer e vamos pedir a você para fazer a prece de agradecimento e encerramento da primeira parte do nosso trabalho da noite hoje. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos encarnados numa jornada de evolução, pela oportunidade de estarmos fazendo as contas do amor que a gente tem que aprender. Ó Deus, ó Pai, te pedimos luz, te pedimos força, te pedimos sabedoria, para que na jornada da vida sejamos sábios e aprendamos um pouquinho a cada dia a amar como Jesus nos ensinou. Que sejamos capazes de sermos melhor, que sejamos capazes de amar mais e ser gratos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que está por vir. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Boa noite, muita paz e muita luz.